Foda-se, é Black Sad. E tá aqui a review de Black Sad que ninguém pediu. Já aviso que vai rolar muita rasgação de seda nesse vídeo. E não é à toa. Longe de mim ser fanboy, mas essa série de histórias em quadrinhos merece muitos elogios mesmo. Apesar de ter seus pontos negativos, que meio que se concentram só em um único volume, ou seja, é tudo muito bom pra caralho. Eu repeti algumas vezes que Black Sad é uma história em quadrinhos francesa, e ela é, mas seus desenvolvedores Juan Diaz Canales e Juanjo Guarnido são espanhóis. Eles desenvolveram Black Sad pensando no mercado francês desde o início. Eu entendo eles. Eles têm muito bom gosto. Enquanto muito adolescente aí se mata de sonhar em publicar no mercado ultra saturado e mal remunerado dos mangás, os franceses mantêm o seu sutil e elegante mercado de quadrinhos funcionando bem na maciota. Quadrinhos franceses tendem a ser coloridos, os volumes geralmente são encadernados e eles não se estendem por muitas edições, já que não existe uma demanda toque de caixa por lá. Os impressos tendem a ser bem mais trabalhados, já que o público que consome é mais seleto. E nesse córrego de belas e profundas obras temos o Black Sad, que pode não ser o melhor quadrinho francês, mas na minha opinião é o mais bem desenhado. Dá uma olhada nisso. Que coisa mais linda. Quem entende minimamente de desenho não vai me deixar mentir. O que esse cara faz não é pra qualquer um. Essas expressões cheias de vida, aliás, não só a expressão facial, a expressão corporal também. Os personagens transbordam vida, eles possuem tanta presença que é até mesmo possível ver eles se movendo pelos cenários como uma animação. É uma harmonia de traços e cores e beleza que eu só consigo resumir em uma palavra bem específica: Gestalt. Gestalt. A história acompanha John Black Sad, um gato preto que trabalha como detetive particular em meio a um clima no ar. O leitor acompanha suas aventuras, ora sombrias, ora reflexivas, por um mundo idêntico ao nosso na década de 50. E é isso. Achou simples? Pois é. A complexidade existe aqui sim, mas ela está nos pequenos detalhes. O microcosmo de cada personagem, os rumos imprevisíveis que algumas histórias vão tomando, a mudança brusca de clima que pega o leitor com as calças arriadas, são coisinhas como essas que enriquecem de forma estupenda Black Sad. E nos lembra constantemente que não estamos vendo uma imitação de filme noir fajuta, mas sim uma obra complexa que caminha com as próprias pernas. Ao todo são 5 volumes, embora eles sigam uma ordem cronológica, cada história é isolada, tendo como costura apenas o personagem título e seu melhor amigo Wick. Se eu pudesse destacar a melhor coisa sobre Black Sad, eu diria que é a expressão facial dos personagens. Diferente da maioria das pessoas que desenham furries, quer dizer animais antropomórficos, o Anjo não esconde as feições animalescas de seus personagens. Eles falam, fazem coisas e se comportam exatamente como um ser humano. Mas a sacada genial aqui é que o tipo de animal e a raça são definidos pela personalidade do indivíduo. Quando um cachorro está extremamente feliz, ele vai escancarar a sua boca e botar a língua para fora. Se o urso se irrita, ele mostra os seus dentes afiados, o gato se eriça quando se assusta e assim por diante. Dito isso, alguns personagens são mais antropomorfizados do que outros, geralmente os mais espertos, como o próprio Black Sad e quase todas as mulheres da trama. Em algumas obras isso pode até ser visto como objetificação, mas em Black Sad serve bem a um propósito. Veja por exemplo, essa artista circense. Olha esses poucos quadros em que os autores usam para apresentá-la. Ela te vendeu uma boa impressão? Você gostou dela à primeira vista? Pois é, esse é um outro ponto valiosíssimo a ser destacado. Graças aos diálogos, expressão corporal, facial e design dos personagens, você consegue ter uma impressão formada dos personagens com pouquíssimos quadros e já decidir se gosta deles ou não. Claro que existem momentos em que isso é usado a favor de um plot twist e é muito bem-vindo. Black Sad expõe com uma naturalidade brilhante a pateticidade da vida humana. Com essas máscaras de animais, é impossível não se impressionar com a humanidade cretina que os personagens mais selvagens transbordam. Mas a obra não se limita a isso. Ser pessimista e cruel seria uma opção válida para Black Sad, mas uma pegada mais parecida com Maus, por exemplo. Só que os autores fazem algo mais leve aqui. Existem momentos onde você não consegue acreditar na frieza e crueldade das pessoas.
Em outros momentos, tudo parece tão bem e perfeito que te faz querer viver naquele universo, até você se lembrar que de fato você vive. Apesar da pegada realista, Blacksad sempre joga elementos absurdos para dar uma revigorada na trama. Coincidências não são incomuns. A mais frequente é o próprio Blacksad sempre estar no lugar certo, na hora certa e acabar ouvindo alguma conversa crucial que pode até levá-lo à próxima prova. É curioso como isso funciona bem nos quadrinhos. Não me pergunte como, talvez seja esse tipo de coisa que o Alan Moore tanto diz sobre os quadrinhos poderem fazer o que o cinema não pode, coisa e tal. E sobre o protagonista, como eu disse antes, ele é um gato preto. E nesse mundo, animais pretos são como as pessoas negras no nosso. Curioso que mesmo depois que essa informação fica clara, eu nunca tinha me tocado que isso se aplicava ao protagonista, até uma cena específica onde Blacksad é descaradamente recriminado por um caipira por ser negro. Blacksad é um personagem adorável. Na maior parte do tempo ele está sendo o detetive marrento e implacável, mas não é incomum vermos momentos de fragilidade do personagem, como quando ele se decepciona com um velho amigo e a sua reação é sair correndo, ou a sua extrema carência de uma figura feminina em sua vida. Talvez você não se identifique com ele porque ele é um desses personagens muito bons em tudo que faz, mas uma aproximação pelo menos é inevitável, você quer muito ser amigo do Blacksad. Lembram do que eu falei antes sobre eles terem reações como animais de fato? Pois bem, isso se aplica muito ao Wick, o amigo jornalista do Blacksad. O Wick é uma doninha e provavelmente o personagem mais fofinho da história. Ele é bem nanico e tem um comportamento quase infantil, mas ele é claramente um adulto. É safado e malicioso, só que você nunca vai vê-lo sendo o oposto daquilo que sua aparência sugere ser. Então assim que você bate o olho nele, você já sabe o que esperar dele. Isso à primeira vista pode parecer raso, mas pensa bem. Não faz sentido uma doninha ser algo além de infantilóide safada. Mas ele não é assim porque ele nasceu doninha. Ele é assim porque os autores enxergaram na personalidade dele uma doninha. Como as histórias são isoladas, cada uma pode tratar de um tema específico. O primeiro volume já começa com algo bem íntimo. O assassino que Blacksad procura tomou sua ex como uma de suas vítimas. Você consegue imaginar ter que investigar o assassinato de uma pessoa que você ainda ama? O segundo volume trata sobre racismo e segregação. O caso de uma criança desaparecida que ninguém parece dar a mínima. Essa história dá bastante raiva, aliás, personagens detestáveis estão presentes em todos os volumes. É meio difícil achar um pior, apesar de eu já ter o mais irritante como ganhador no último volume. O terceiro, provavelmente mais tenso, fala sobre a paranoia instaurada durante a Guerra Fria, o medo irracional de uma ameaça comunista e o terror que emerge da energia atômica. Com certeza a história mais pessimista e sombria. O quarto volume faz um grande contraste com o terceiro, se trata de uma história bem intimista sobre erros do passado. A princípio eu achei estranho como ela quebra aquele crescendo envolvendo a Guerra Fria que estava sendo construído, mas eu admito que prefiro assim. Blacksad não é sobre a guerra. É sobre muitas coisas, mas é principalmente sobre a vida. Por fim, o quinto volume, com a história mais volátil e talvez o mais fraquinho. Se ele não fosse o último, eu teria achado ele divertidíssimo, mas confesso que termina deixando um gostinho de quero mais. Nessa história temos um talentosíssimo escritor que não consegue entender como a vida funciona e só faz merda atrás de merda até se afundar completamente na lama. Apesar dessa premissa, essa é provavelmente a história mais cheia de momentos leves e até mesmo engraçados. Eu sinto que existe uma pressa para terminá-la lá pro final, o que me deixou bem chateado. Os personagens aqui são alguns dos mais marcantes e eu não me importaria de ler mais umas 20 páginas sobre eles. Conclusão. É claro que eu recomendo muito para qualquer um que tenha mais de 16 anos a ler Blacksad. É violento, é cruel, é triste, mas também é cheio de cor e calor. Personagens detestáveis e personagens maravilhosos, uma experiência muito válida. Em uma página específica aparece essa ilustração aqui. Eu não sei porquê, mas me lembrou de uma cena aterrorizante de uma animação francesa com gatos chamada Felidae, ou Felidae. E desde já eu aviso que se você for uma pessoa que se impressiona fácil para ficar longe desse filme. Eu estou querendo trazer ele aqui pro canal, então podem esperar que em algum dia desses eu falo sobre esse controverso filme. Então é isso, minha gente, se você assistiu até aqui, você é uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo, me dá um like cremoso e assine o canal para receber as notificações de mais vídeos estranhos. Um abraço a todos e até logo.